Marketing para procrastinadoras ou para quem tem TDA. Como assim? É preciso uma forma diferenciada de atender, mentorar e treinar esse grupo de pessoas que precisam produzir conteúdo para as redes sociais. E as formas que existem no mercado disponíveis, na esmagadora maioria, não funcionam. Antes de explicar a melhor maneira para atender esse grupo de pessoas, eu vou fazer aqui um breve resumo do porquê eu resolvi atender a esse público, tá? Porque eu fiz uma mudança na minha comunicação justamente para atender as necessidades desse grupo de pessoas. Eu sou palestrante, escritora e estrategista de negócios femininos. E como todo mundo que resolve empreender, principalmente no modelo eu presa, ou seja, você sozinha, né, para produzir os seus conteúdos, para começar a estruturar o negócio todo e a utilizar as redes sociais para então divulgar o seu produto, o seu serviço. Eu também percorri esse caminho, fiz uma série de cursos de marketing, na época de vendas, de lançamentos digitais, identidade visual, tráfego para fazer anúncios, né? Então tudo isso eu também passei. E então eu descobri as estratégias que funcionavam e as estratégias que não funcionavam. E uma das estratégias que eu descobri foi trabalhar no sistema de mentoria individual e em grupo com no máximo 5 pessoas. A melhor forma estratégica que eu encontrei com a estrutura que eu dispunha, levando em consideração o que me fazia bem e o que tinha a ver com os meus valores, enfim. Além disso, começou a chegar uma série de mulheres, porque eu só atendo mulheres, né? Começou a chegar uma série de mulheres com essa demanda. Então, assim, eu via que algumas conseguiam performar, outras não conseguiam ter a produtividade. Comecei a olhar para isso com mais profundidade e percebi que tinham muitas procrastinadoras e também mulheres com diagnóstico do TDA e outras sem imaginar que tinham. Comecei a estudar mais profundamente como funcionava a mente TDA, né, os sintomas, todo o processo, e comecei a estudar também profundamente as procrastinadoras, porque existem diferenças. Vou fazer depois um vídeo com mais profundidade explicando. Aqui eu vou resumir, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, mas basicamente entendendo que existe sim essa diferença e tem muita confusão por conta disso. Comecei a estudar também andragogia, que é o estudo para adultos, né? Para começar a entender de que forma eu poderia trazer isso com uma didática melhor para que essas mulheres então conseguissem acompanhar tanto as estratégias de marketing, como vendas, estruturar um negócio, enfim. No outro vídeo vou fazer de forma mais profunda a diferença tanto de uma quanto de outra, mas basicamente é o seguinte. A procrastinadora, na maioria das vezes, ela tem o quê? Um gap emocional que as paralisam de agir, elas travam. Elas começam então a fugir e adiar aquilo que precisa ser feito. E principalmente, na maioria das vezes, envolve a questão da baixa autoestima. E vergonha de gravar vídeo, a voz, a aparência, a falta do conhecimento técnico e aplicabilidade, achar que empreendedorismo muitas vezes é um bicho de 7 cabeças, ela não vai dar conta, então ela começa a fazer esses cursos, ela trava, ela não consegue continuar. A questão financeira, porque ela não tem o equipamento adequado, porque ela acha que tem que investir muito dinheiro para começar a ter algum resultado. Então a procrastinadora, ela tem mais esse perfil, fora a questão das multipotenciais, que também procrastinam algumas ações. As multipotenciais são aquelas que elas têm interesse e objetivos por diversas áreas. E por conta dessas questões, elas alternam muito entre objetivos e abordagens. Já a TDA pode ter todas essas questões que eu citei aqui também, porém, a questão é uma disfunção neurobiológica. Os neurotransmissores que são responsáveis para produzir as funções executivas e também estimular. Então, por conta dessa questão, elas procrastinam. Então, por isso que tem que ter esse olhar diferenciado. Nem toda procrastinadora tem TDA, mas TDA, uma das características é o fator procrastinação. Adiar, começar e não conseguir terminar. O TDA ele não produz dopamina suficiente. E por conta disso, muitas vezes gera muito estresse. Esse estresse desencadeia noradrenalina. E por conta de tudo isso, o grande desafio de começar, terminar, de concluir as coisas, de se organizar e ter produtividade. Além disso, questões como ansiedade, desregulação do sono, cansaço, que muitas vezes é confundido com depressão e nem sempre é depressão, a questão da mente TDA, que é o tempo todo pensamentos, muitos pensamentos o tempo todo, acaba também trazendo uma série de complicações. Eu não vou desenvolver muito nesse vídeo os sintomas TDA, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia aproximada e entender melhor essas diferenças.
Visando todas essas questões que eu abordei anteriormente, que eu desenvolvi então uma metodologia em que esse público, procrastinadoras, TDAs, pudessem produzir seus conteúdos, né, vender os seus produtos e serviços sem adoecer no processo. Uma maneira diferente de treinar, de mentorar essas mulheres que eu desenvolvi. Totalmente diferente do que tem aí no mercado, que não funciona para esse público. Ponto muito importante que eu preciso destacar, tá, gente? Eu não trato TDA. Quem faz isso é psiquiatra e neurologista, tudo bem? São eles que podem fazer o tratamento e fazer a indicação do medicamento. Essa mentoria tem um olhar mais empático, levando em consideração as condições emocionais de cada um e o aprendizado. Então, é uma forma diferente de abordar marketing, vendas para esse grupo de mulheres. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curte, comenta aqui, tá? E me segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o endereço para vocês possam continuar acompanhando esses conteúdos. Então, a partir de agora, vocês vão ver eu falando muito sobre essas questões aqui nesse canal.